Olá, prontos para aprender mais sobre a dor lombar? Peço que pensem. Já sofreram com a dor lombar? Conhecem alguém com dor lombar? Tem algum paciente com dor lombar? O que você fez? Tem exames? Leia as afirmações, os mitos e diga se você concorda ou discorda. Agora sobre a dor lombar. Vamos começar pela definição de dor. Dor é uma experiência sensitiva desagradável associada à lesão atual ou potencial. Já a dor lombar é essa sensação desagradável localizada na região lombar. Anatomicamente, região lombar é definida como uma dor na extensão entre o final da 12ª costela até a crista ilíaca, região sacral. Por que falar de dor lombar? Porque ela apresenta uma importância epidemiológica. Está presente no cotidiano do profissional da saúde. Não se trata de uma exclusividade do especialista. Lombalgia é a doença que, isoladamente, mais causa morbidade e incapacidade no planeta. Estudos apresentam dados que até 80% da população vai apresentar um episódio de dor na vida, e entre 10 a 20% da população da Europa e dos Estados Unidos sofre dessa doença. Para poder entender e auxiliar nas condutas médicas, como qualquer doença, devemos classificar a dor lombar. Para a classificação da dor lombar, existe a classificação quanto ao tempo de duração da dor. E essa classificação vale para qualquer tipo de dor. A dor pode ser classificada como aguda se ela persistir por até 6 semanas, subaguda de 6 a 12 semanas e, finalmente, dor crônica se persistir por mais de 12 semanas, mesmo com o fim do estímulo inicial. Outro tipo de classificação, sendo acessível a todos os profissionais da área da saúde, é a classificação quanto à etiologia, degenerativa, traumática, causas patológicas. Classificação da dor lombar. Em relação à sua fisiopatologia, podemos dividir em dor discogênica, dor miofacial, dor radicular, dor facetária, espondilodisco artrose, dor nociplástica. Essa classificação é muito importante, porém pouco difundida aos médicos generalistas e promove confusão e desespero, com toda a razão. Mas calma, doutores. Vamos ver que tudo pode ser mais simples do que parece. Vamos aprender os sinais mais importantes, os chamados sinais de alerta, e assim entender princípios para a solicitação dos exames de imagem e, principalmente, o início do tratamento. Quanto aos exames complementares, raio-x, ressonância, tomografia, ultrassom e outros que você pensou. Podemos e devemos solicitar exames para todos com dor lombar? Será que devemos solicitar exames mais complexos para ter o diagnóstico? Bom,
A base de todo e qualquer exame complementar são os sinais e sintomas clínicos. Assim como o exame de sangue, urina ou qualquer outro exame, isoladamente não tem a sua importância. Inúmeros estudos mostram o excesso de exames que médicos generalistas solicitam aos pacientes com dor lombar. Além disso, muitos exames são desnecessários ou não concluem absolutamente nada. Por exemplo, uma radiografia para um paciente jovem com dor lombar sem história de trauma comprovadamente não tem função nenhuma. 3 dicas fundamentais são: 1. Sempre realizar a avaliação clínica com história e exame físico. Nenhum exame substitui essas informações. 2. Atenção para os sinais de alerta. Eles geralmente orientam uma necessidade de exames. 3. Principalmente, o exame não dá o diagnóstico. A imagem do exame não determina a gravidade do caso e nem sempre está relacionada ao quadro clínico do paciente. É relativamente comum os exames de ressonância, por exemplo, apresentarem inúmeras alterações degenerativas, porém com pouca ou nenhuma correspondência clínica. Então, finalmente, para o tratamento, devemos saber todas as causas de dor? Devemos saber toda a fisiopatologia? Calma, pessoal! Com as exceções dos pacientes com os sinais de alerta, todos os profissionais de saúde podem e devem estar conscientes da necessidade de iniciar o tratamento. Sendo assim, todos os médicos não especialistas podem iniciar o tratamento para a grande maioria dos casos. Esse tratamento inicial deve ser dividido em 2 grandes grupos: o tratamento medicamentoso. Mas o mais importante e modificador da doença é o tratamento comportamental não medicamentoso. Existem inúmeros guias para a condução dos casos de dor lombar descritos na literatura, porém com algumas diferenças. Esse fato pode ser explicado, por exemplo, pelas questões regionais, socioculturais e econômicas no planeta. Esse autor, assim como outras fontes da literatura médica, indicam que o tratamento inicial pode ser feito por médicos da atenção básica da saúde. O foco do tratamento não exige altas tecnologias nem centros hospitalares avançados. O tratamento é baseado nas recomendações e nas mudanças de comportamento, fisioterapia, atividades físicas e apoio psicossocial. Mesmo nos tratamentos cirúrgicos, atualmente existe uma predisposição para iniciar com procedimentos e tratamentos menos invasivos e, posteriormente, os mais invasivos. Isso é uma tendência, e a literatura apresenta grande relação, custo-benefícios, para as técnicas menos invasivas. Esse trabalho de revisão resume a base do tratamento clínico. Fica claro que o tratamento para um clínico geral, médico generalista ou o não especialista pode realizar. E são pontos relativamente simples. 1. Educação do paciente. Fornecer informações educativas sobre a dor lombar, incluindo orientações sobre autocuidado, atividade física, postura adequada e prevenção de lesões. Deixar claro o retorno precoce às atividades rotineiras. 2. Exercícios terapêuticos. Prescrição de um programa de exercícios personalizado, que pode incluir exercícios de fortalecimento, alongamento, condicionamento físico e exercícios de estabilização central. Vale ressaltar que a intensidade e sobrecarga do exercícios não necessariamente promove ou prejudica a dor, mas a má execução dos movimentos ou falta de orientação adequada leva a lesões e piora da dor. 3. Modalidades fisioterapêuticas. Uso de modalidades como calor, gelo, ultrassom, eletroterapia e estimulação elétrica para alívio da dor e melhoria da função. No Brasil, a manipulação e mobilização da coluna vertebral, massagem terapêutica, terapia manual e técnicas de liberação miofacial também são realizadas pelas equipes de fisioterapia. 4. Terapia comportamental. Incorporação de estratégias de terapia cognitivo-comportamental para lidar com fatores psicossociais associados à dor lombar. Com tal intervenção,
fica claro para o paciente que a dor em grande parte do tempo não é incapacitante e que existe melhora com a mudança de comportamento em relação à dor. 5. Gerenciamento multidisciplinar da dor. Colaboração entre profissionais de saúde de diferentes especialidades, como fisioterapeutas, médicos, psicólogos, assistentes sociais, educadores físicos e terapeutas ocupacionais, para a abordagem abrangente da dor lombar. Aqui, apresentamos os sinais de alerta. Esses são sinais fundamentais para todos os médicos e profissionais da área da saúde identificarem os casos graves. Não é necessário lembrar das inúmeras causas da dor lombar, da fisiopatologia ou da classificação. Se soubermos esses sinais, os profissionais da área da saúde conseguem encaminhar para a avaliação dos especialistas. Podemos fazer a divisão em 2 grupos: os sinais que indicam uma urgência, emergência e os sinais crônicos sem melhora pelo tempo de tratamento. Basicamente, os sinais de urgência e emergência são os casos de trauma, possibilidade de infecção e perda total de função ou sensibilidade de parte do membro inferior ou do esfíncter. E os casos crônicos são os que mantêm a dor, a parestesia ou a perda de força progressivamente mesmo em tratamento. Existem inúmeros tratamentos cirúrgicos descritos na literatura. Existem inúmeros protocolos de condutas. Cada serviço, cada escola defende seu protocolo e apresenta vantagens sobre uma ou outra técnica. Para os generalistas, a ideia importante é que hoje em dia, a opção dos tratamentos cirúrgicos inicia sempre pelas técnicas menos invasivas para as mais invasivas. Vou apenas destacar o uso dos pulsos eletromagnéticos e magnéticos como forma de tratamento. Uma técnica inovadora e gera esperança de melhora para muitos pacientes. Hoje em dia, a técnica da neuromodulação é feita através de cânulas, que são instrumentos semelhantes a agulhas introduzidas via percutânea, próximos dos nervos da coluna. Para isso, é necessário a utilização de um aparelho de radioscopia ou ultrassom e uma anestesia geral. Essas cânulas produzem pulsos eletromagnéticos próximos dos nervos, e isso promove diminuição fisiológica da dor. No Brasil, já apresentamos alguns produtos mais modernos com esse mesmo princípio, porém de forma transcutânea. Finalmente, para casos com extrema indicação, temos as soluções cirúrgicas de via aberta, como a descompressão e artrodese da coluna. Em resumo, temos inúmeras causas da dor lombar, porém o tratamento inicial semelhante. Exames auxiliam o diagnóstico, mas não são fundamentais na maioria dos casos. Conhecer os sinais de alerta é fundamental. Tratamento não exige, em geral, equipamentos modernos ou materiais especiais. Tendência para tratamentos cirúrgicos, minimamente invasivos. Muito obrigado!